terminou 2023, né? Com Romero salvando e Cássio segurando coisas impossíveis. O time do Guarani, o Corinthians, ontem foi Corinthians e Guarani, gente. Não foi Guarani e Corinthians. Porque parecia que o Guarani estava jogando no brinco de ouro, mas ele não estava. Estava na Neoquímica Arena. O Corinthians cuidou muito mais de marcar do que propriamente de atacar. O time do Guarani vai empilhando gols perdidos. O Corinthians perdeu algumas oportunidades, é verdade. Fez um golaço. Vai contando o que o Cássio fez aí. Vai contando. Fez um golaço espetacular, né? Aí esse momento do jogo é que o Mano Menezes pede para o Yuri Alberto vir um pouquinho mais pelo lado do campo para trazer a marcação, chamar a marcação. Aí já é a origem do gol, né? O Alberto atrapalha ele ali, hein? Quase que o Yuri Alberto tira o gol dele, quase. Que ele chega batendo assim, olha lá, ó. Aí mas ele já estava no movimento, né? Sim, ele já estava fazendo o movimento no voleio. Golaço, espetacular o gol dele. Corinthians faz 1-0 e, como diria um amigo meu, 1-0 e se diverte, hein? 1-0 e acha que tá louco de bom. Não tá louco de bom. O Corinthians vai evoluir. O Corinthians vai melhorar. Garro vai jogar? Quando? Segundo o novo diretor financeiro do Corinthians, o Corinthians tinha que ter pago a entrada e a primeira prestação. Sim. Que somam 20 milhões. Aí já ficou um pouco mais difícil, né, gente? Vamos dizer assim, já ficou um pouco mais conturbado o momento, né? Vai contando o que o Guarani empilhou de perder gol, né? Vai com o segundo tempo, o Corinthians quase não respirou. Vamos ver os números, então, na sequência aí, até pro Mauro ver se concorda com o Pascoal. Foi esse desespero todo? Assim, é que vai dar os números no geral, aí vai aparecer, por exemplo, a posse de bola, vai estar lá 50 e pouca, não sei quanto, tá vendo lá? 45, 55, mas no segundo tempo, essa posse de bola do Guarani foi para 64, porque aí foi um massacre. Ó, finalizou mais vezes. E dessas 14, muito mais foi no segundo tempo. 3 do Corinthians, tipo assim, contra 9, sabe? Essas 14 Sim. aí. Então, o segundo tempo, então, foi... Não foi no alvo. Não, muito pouco, lá. Perdeu muita chance. Muito pouco. Não foi no alvo, mas foi na trave ali, uma hora que o Cássio ficou apavorado. O centroavante bom do Guarani, né? Se mexe bem. Se mexe e tal. E, assim, um ano depois falou, é o que temos, tipo assim, é o que temos para hoje. Então agora o dinheiro está curto, a gente tem que ter um olho muito clínico na hora de contratar alguém. Ele sabe que precisa, né? A promessa é ainda uma promessa de 10 a 12, para não falar que ele falou exatamente 11 sentado aqui nessa bancada. Mas um foi embora, né, amor? Então, e o outro está lá treinando. Quem vai pagar o Mateuzinho esse mês? O Flamengo ou o Corinthians? Bom, se não assentou contato com o Corinthians, nada, é o Flamengo. Não, mas ele está prestando serviço pro Corinthians, o cara vai falar assim, eu não vou pagar você não, você está participando dos treinos do Corinthians, o Flamengo vai falar que não precisa não. Mas o contrato... Mas prestou serviço pro outro e quer receber de mim? O contrato em vigência. Não, eu sei, eu tô brincando, né? É o do Flamengo. Isso aí, aí o jogador, né, Zico, não tem nada a ver com isso, coitado. Esse é um amigo aqui que tá me lembrando isso aqui na internet. Vocês me liberaram. Vocês me liberaram e tal. Mas enfim, é óbvio que é o Corinthians que ainda precisa... Agora... mostrou que trouxe um bom zagueiro, sim, do México. Félix bom, tinha treinado pouco, o Mano ficou surpreso com quanto ele é tranquilo. O Romero tá iluminado, né? Tá iluminado, porque tudo que a gente fala precisa arrumar um atacante de lado, tal, para jogar do lado do Yuri, não tal, porque só tem o Wesley... e o Romero. Mas, você vai falar, hoje é o melhor jogador do time, né? Por isso que eu perguntei se tem filme de desculpa. Hoje é o melhor jogador do time. Torcedor. Ele tá mostrando também. Tô aqui, né? Tô a fim de ajudar. Desde o final do ano passado e esse ano, ele tá muito inspirado. Se não me engano, falta um gol para ele voltar a ser artilheiro da Arena. Inclusive, tá disputando com o Roger Guedes, 2 gols ou tal. Tá muito inspirado. Agora... gostei, o Ranieri ainda um pouco tímido no meio campo, mas você vê que ele tem qualidade. Caetano jogou bem. O Fagner... o Hugo sumido, né? O Fagner voltou a ficar com o cabelinho normal lá e acho que já para mostrar assim, ó, preciso
entrar na linha, estava muito legal aqui, porque se o Mateuzinho chegar aí, eu vou ter concorrência. Mas que falta? Criatividade. O tal do Rojas não chegou ainda ao Corinthians. E o Garro não pode jogar. O Garro não está jogando, mas o Garro, até onde eu tive informações dos treinos do Corinthians, ele não é o cara tipo Renato Augusto que vai pegar a bola e falar, eu que faço, não. Ainda faltaria este cara a lá Renato Augusto, não falando em qualidade, mas de pensar o jogo, de ser o 10 do time, que não seria o Garro. Sim. Na opinião de quem tem acompanhado os treinos e vendo como ele joga lá. Se aposta muito na bola parada do Rojas, ou ele bateu uma falta, mas chuta muito pouco, pelo tanto que ele tem fama de bom chutador. Ou seja, muitos acertos. O Maicon teve uma chance boa de abrir 1-0, perdeu uma chance ali, e aí está se readaptando essa história de quem vai jogar de primeiro volante, é Raniel ou é Maicon. Enfim, é um time para ser Você falou o quê? O time está sendo remontado? Eu acho que está sendo montado, né? Eu acho que não é nem remontado, vai montar o novo time. Mas vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco, por isso não é favorito agora numa primeira etapa de campeonato paulista a chegar na frente, não. Sem datas, né? O Zinho pode falar melhor a respeito disso. São 12 rodadas nessa primeira fase. De quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Sim. Terça, quinta, quarta, todo mundo vai jogar assim. Aí, sim, como é que o cara vai montar o time? Ah, mais que isso, Zinho, já vou te falar. Difícil. Vou te falar. O Mano contava com... Não é que ia jogar, mas contava em levar o Mateuzinho pro jogo contra o Ituano. E agora? Ele vai treinar hoje e amanhã. Ele põe o Mateuzinho para treinar ou não põe? Complica a cabeça do técnico também, né, Zinho? Com certeza, com certeza. Ele deve estar perguntando, né? Não sei quem está lá como gerente de futebol, como diretor de futebol no Corinthians. Rubão. Isso também atrapalhou um pouco, né? O presidente. O presidente ele assumiu, deu muitas entrevistas, falou muito, né? Está sendo até transparente, tá municiando a imprensa com boas matérias, está sendo bom para a gente. Eu acho que às vezes é melhor segurar um pouquinho, fazer os negócios sem criar muito oba-oba, muita especulação. O Corinthians é muito gigante, o Corinthians é muito grande. A gente sabe que o mercado, os empresários, todo mundo fica vendo tudo, olhando, tu vai contratar, não sei o quê. Então, assim, quem não quer jogar no Corinthians? mas aí, fulano, mas não pagou não, hein? Isso aqui, e aquilo ali. Então, assim... Eu acho que era bom trabalhar um pouquinho mais internamente, né? Sem dar muita notícia. Ele fez muito isso. Aí você vê, o jogador vai embora, que estava no clube, que a gente falou, que zaga, hein, que vai ficar, hein? O Gustavo Henrique tá chegando, vai brigar por posição com 2, porque o Veríssimo é titular. Todo mundo falou isso, não foi? E agora? Vai ter que contratar outro zagueiro? Jogou ontem o Caetano. Então, assim, eu vou falar um negócio que o pessoal do site, galera do site, se liga aí para dar aquele corte para o pessoal depois me xingar. Pessoal me xingar. Vou até tomar um café para dar tempo aí para você. Eu gosto assim. O Corinthians, guardando as devidas proporções, está sendo o Vasco no Rio de Janeiro. Que o Pascoal a gente fala, precisa de 4, a gente está falando para brigar por título. Essa guardando mesmo as devidas proporções. Essa guardando mesmo as devidas proporções. O Romero... Não, peraí, só um minutinho, Tetra. Peraí, só um minuto. Fecha nele ali de novo, por favor. Pode ir, agora vai. Não, o Romero, guardando as devidas proporções. O Romero é aquele cara que é igual o Everton Cebolinha pro Tite. O Romero, ele também tá arrebentando, foi quando chegou o Mano Menezes. O Romero do Mano Menezes é o Everton Cebolinha quando o Tite chegou. Guardando as devidas proporções de qualidade de um ou de outro. Não estou falando que são iguais. Mas ele cresce de produção quando o Mano Menezes vem, bota ele para jogar e dá confiança. Porque o Vanderlei não botava ele para jogar. E era o Cebolinha com os outros treinadores. O Tite chegou... Cebolinha virou titular. E a gente está vendo isso na tela que apareceu aí, né? O número de jogos dele nessa passagem no Corinthians antes e depois
do Mano. Com o Mano, os números sobem absurdamente. De 15 ele jogou 14. Exatamente. Começa a titular muito mais vezes, faz 8 gols, participa de gols, finaliza quase o dobro ali. Então, o posicionamento dele, a confiança que o Mano tem, não sei se por escolha ou necessidade. Foi uma mas necessidade. Precisa dar confiança ao jogador nesse momento, está funcionando. Foi necessidade do Mano, porque ele chega e fala... Lembra, ele falou que na reta final ia colocar os mais cascudos, experientes, aí coloca o máximo que pode o Renato Augusto, o Juliano, o Romero, ao invés de botar o Wesley ou um outro menino lá na frente, eu vou de Romero, o cara é experiente, eu preciso de caras experientes. Discordo. Aí essa foi a opção do Mano. O Mano não tinha quem colocar na frente, de experiente. Tinha Yuri... Opção. Sim, opção... Eu discordo que foi necessidade, porque o Vanderlei poderia colocar e não colocou. Não, mas... Ele preferiu botar a molecada. Sim, mas... Opção de cada um. Não, então você não ouviu o que eu falei no começo. O Mano optou pelos cascudos. O Luxemburgo optava pela garotada. Não, você botou que foi uma necessidade. Foi a necessidade. Não. Foi opção, aí eu concordo. A necessidade dentro da opção dele. Quem eu tenho de cascudo para pular na frente? Yuri, que nem é tão velho assim, e Romero. Ele não tinha um outro jogador mais velho para também pôr no lugar, que ele queria caras experientes. Renato, Juliano, aí foi de Romero. E o Romero agarrou essa oportunidade, tanto que de 15, 14 ele foi titular, porque ele começou a mandar gol. E agora vai ser difícil tirar por enquanto. Continua Romero querendo. Mais 10. Agora é Romero e mais 10. 7 jogos ele fez 7 gols. Agora é Romero e mais 10. Cara, se pegar só os cortes hoje, assim, né? Fulano e mais 10, já olha, eu vou falar um negócio, vão xingar vocês que vai ser uma beleza. Falando em gente brava, o presidente do Corinthians tá bravo. Ele ficou bravo com o Veríssimo. A gente está falando aqui de montagem de elenco, de que talvez tenha que contratar mais 4, 5 jogadores para brigar no alto da tabela, que foi o que se propôs o Augusto nessa chegada. E aí, agora, ele perde um zagueiro com quem contava, e contava como titular, pelo que eu estava entendendo, do Mano Menezes. Vamos ouvir o Augusto Melo. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado, nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem, fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo, teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem. Mas enfim, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta dele, eles mandarem pra gente, e de repente começou, não vem, e a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. E deu tudo certo, e de repente chega uma proposta no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não, o Corinthians não é mais o que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente para que a partir de um grande momento de reestruturação a gente não precisa mais passar por isso. Pascoal, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Raul Gustavo, né? Na sua conta não fecha. O Raul voltou do Bahia, né? E na minha conta precisa de mais um zagueiro. Para jogar nesse nível que o Corinthians tinha proposto. Mas um zagueiro para compor elenco ou um zagueiro para brigar por posição? Não, jogador para... O Félix e o Gustavo seriam os titulares? Se você levar em consideração, o Félix e o Gustavo jogariam. O Caetano seria a primeira opção e o Raul seria a segunda opção. Mas eu sempre acho que zagueiro tem que ter 5. Né? Porque não adianta... porque zagueiro machuca, zagueiro toma muito cartão. Então você precisa ter 5 zagueiros. Isso no meu modo de pensar futebol, né? O modo de pensar futebol de outras pessoas, cada um raciocina... Se quiser montar um esquema com 3 zagueiros tendo 4, é complicado. Aí você... O Corinthians... O Zinho falou 4 jogadores, né? O Corinthians precisa de 4 titulares, né? O Corinthians não tem um primeiro volante. O Corinthians não tem atacante pela beirada do campo. O Corinthians não tem um segundo centroavante. O Corinthians... Você está contando... Você não está na fila para pedir desculpa para o Romero, então? Não, eu estou falando para você. Se você levar em consideração, o Corinthians precisa de 2 atacantes de liberada. Eu estou só dando 1. E precisa de mais um meia. Então, o Corinthians, no mínimo, precisa de 4 contra... Eu falaria que para jogar 5.
mais 4 já satisfaz a torcida do Corinthians, mesmo com essas contratações que foram feitas. O Corinthians ainda precisa se reforçar. É uma remontagem. Como é que você falou que não é remontagem? É montagem, né? É tudo novo. Tá montando tudo de novo. Inclusive, eu tô pensando ali no Veríssimo. Será que ele ligou pro Gustavo Henrique? Pô, vem pra cá que a gente vai refazer aquela nossa defesa da época do Santos, hein? Vai Pode ter bolo. vir, fica que vai ser legal. Aí chegou lá, quando o Gustavo foi estender a mão para cumprimentar, o cara falou, não, ele foi embora já. Fala, pô, o cara acabou de me chamar para vir pra cá. Ele chegou lá e perguntou, cadê o Veríssimo? Cadê o Veríssimo pra eu dar um abraço aí que eu vi? Foi. Me ligou chamando e tal. Não, mas tem Gustavo. Falta mais um, mas tem 4 ali. Se o menino amadurecer, né? Jogou bem ontem. Ontem o Caetano jogou bem. E tal. Aí tá tudo bem. Eu acho que o primeiro volante, eu discordo assim de você de ter o titular. Ele vai escolher, não, ele já escolheu o Ranieri. Só que ele achou que o Ranieri ficou muito, claro, além de ser a primeira partida e tal, também ficou muito preso lá. Ele usa até um termo, ele não quer um volante cão de guarda, ele quer um cara que saia, porque ele sabe que no Cuiabá o Ranieri saía, inclusive fez 3 ou 4 gols. Falar em gols, realmente falta um gol. O Romero, que a senhora está pedindo desculpa para ele. Não, eu nunca botei ele na fogueira, mas você na lista aí. O Romero tem 30 gols na arena do Corinthians e o Roger 31, então falta só um, ele vai jogar. Não, esse negócio de jogar, uma vez, eu não vou esquecer uma reportagem, até eu fiquei meio chateado com ele, ou acho que ele comigo, ele fez 3 gols, não sei se foi num jogo com o Flamengo, que foi de 5, ou foi no jogo do São Paulo. Você e o Romero? O Romero fez 3 gols nesse jogo, foi 5 pro Corinthians lá, não me lembro mais qual. E na hora de entrevistar, ele vai lá e tinha uma mulher que sempre ficava com a bandeira do Paraguai, ia lá dar um abraço e tal, uma torcedora e tal, um torcedor. E aí quando ele veio, óbvio, tinha que entrevistar a ele, 3 gols e tal, como é que é fazer 3 gols? Quando eu jogo é assim, não sei por que vocês falam. É porque eu não venho jogando, era o Tite. Eu falei, mas a culpa não é minha não, Romero, é do Tite, o técnico não sou eu não, tá? Devolvi assim pra ele. Parecia, não, vocês da imprensa ficam falando que eu não faço. Não sou eu que escalo não, é o Tite, porra. Aí depois a gente riu. Te informar que o treinador é o Tite. Rapaz, tá feia a coisa. Agora dessa volta eu já encontrei com ele no dentista. E tá tudo bem? Então, eu falei aqui no programa, o dia que eu encontrei no dentista, na volta, eu falei, cara, você tá bem fisicamente? Porque eles esperam muito, foi o primeiro papo que eu falei com ele. Antes, ele estava voltando. Torcedor, lembra de você sendo o melhor lateral direito, que ele jogava da direita ali, Sim. do Corinthians. Ele ajudava pra caramba, porque ele voltava e tal. Então o torcedor tem muito essa sua imagem de voltar, ajudar e tal, ou pela esquerda ou pela direita e tal. Ele falou, não, eu tô bem e tal. Mas ele demorou para jogar com o Luxemburgo. É o que o Zinho está dizendo, foi agora com o Mano que ele voltou a ter oportunidade e tá correspondendo. Só para eu entender, então não precisa repor o Veríssimo para você? Não, mais um, né? Não necessariamente agora com o peso do Veríssimo. Porque agora pode jogar o Gustavo Henrique com o Félix Torres. Eu acho que não precisa de um titular também. Lateral esquerdo já tem um para jogar, porque o não jogou. O lateral esquerdo equatoriano jogou o Hugo. Sim, o Palácio já tá ali. Se ficar o Mateuzinho, não precisa da direita. Você tem Fagner e Mateuzinho, tá Raniel ou Maicon. Aí é mais gente no meio, eu acho, sabe, Pascoal? Porque o Maicon também pode fazer essa volância, como o Pascoal gosta de chamar. Isso, mas acho que vai ser Raniel. Raniel. E ele fala muito também box to box. Box to box. É mais ou menos o que o Mano... dificuldade, bota na minha conta. É o que o Mano quer do Raniel. Um pouco mais de box to box, uma chegada mais na frente. Mas enfim, era o primeiro jogo dele e tal. Agora falta o cara do meio campo ainda. Porque o Rojas acho que não vai dar, então o Garro vai ser meio de lado e um de ponta. Sim. O Corinthians queria o Douglas. A gente falou do Douglas aí. O Corinthians fez a melhor oferta, inclusive, do que o Fluminense. Mas aí veio a tal desconfiança, né? Mas você não tá pagando o cara ali, você não tá pagando ali, entendeu? Aí o Fred com o Diniz falou, olha, vem aqui que o salário aqui só tem 30 dias, tá em dia. Tá tudo certo, né? Ô, Tetra, você fecha aí, começou falando das contratações, todo mundo foi nessa de contratar bastante gente, quero saber se o zagueiro para você é prioridade nessa fila de contratação ou não? Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu penso no Corinthians como um dos maiores clubes do mundo. O Corinthians, para mim, é um time gigantesco. Eu nunca atuei no Corinthians, nunca fui jogador do Corinthians, mas eu tenho um respeito pelo Corinthians enorme, porque eu enfrentei muitas vezes e sei da força do Corinthians. Então, quando o presidente assume e diz que vai bater de frente, acabou essa coisa de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras,
e ele diz que vai trazer 12, 13 jogadores, está trazendo, mas ainda não me mostra um time que eu possa falar assim, encara esses times, ainda não, tá longe, tem jogadores que ainda a gente não sabe como é que o Hugo vai ser, como é que o Palácios vai ser, o Ranieri, são bons jogadores, só que jogar no Corinthians é diferente, né? Esses caras, tomara que se deem bem, arrebentem, cresçam na carreira, e o Corinthians vire esse time que o presidente está falando, mas ainda não tem aqueles nomes de impacto que a gente vê, contratações que fala assim, pô, o Corinthians agora realmente, e perde jogadores importantes. Essa saída do Veríssimo, para mim, eu não sei como o Gustavo Henrique, que é um baita do menino, trabalhei com ele no Santos, maravilhoso, baita de um atleta, mas eu não sei como é que ele tá, já não era um jogador de velocidade. Eu ainda quero ver o Torres. Então, assim, a gente tá falando de uma dupla de zaga de um Corinthians que é um time protagonista. Então, por isso que eu falei, no mínimo, 4 caras fera, de impacto mesmo, que custa dinheiro. E o presidente diz que nesse momento não tem, não vai fazer leilão, então precisa estruturar essa grana toda que está falando que está chegando a entrar, porque vai precisar contratar para brigar com os times que estão na frente, bem na frente do Corinthians, que é Flamengo, que é Palmeiras, que é Atlético. Tô falando por baixo, assim, esses daí. Por baixo não, né? Que são gigantes. Tô falando assim, tem mais times que estão na frente ainda do Corinthians. Eu acho que o São Paulo está na frente do Corinthians nesse momento. Claro. De time, de formatação. O Fluminense está na frente, entendeu? O Internacional está na frente. Então precisa porque o Corinthians é muito grande. Boa, vou virar o assunto aqui pra Antes gente de você falar virar, de Palmeiras. só justificando mais uma vez do Pascoal, que passou a ser uma prioridade contratar um zagueiro, que a gente fala tanto que vai, o Félix, ele é titular da seleção do Equador ao lado do Arboleda. Então ele também vai desfalcar o Corinthians, mesmo que ele dê certo. Ontem ele já fez uma boa apresentação, mas é um que ele é titular, é ele e Arboleda a zaga. Então ele vai mesmo, Copa América, eliminatória, etc. Então é mais um motivo para ter lá. O Romero vai ser convocado de novo, hein, pô. O Romero vai. Arrebentando, pô. Pode ser que perca mais jogadores do que tá imaginando. Tá vendo? Vai saber, Zinho. E o Palmeiras?